Olá, bem-vindos à nossa quinta aula do curso de assistente administrativo, o módulo Rotinas Administrativas, na modalidade de EAD, ensino à distância, da Escola eFutura. Nessa nossa quinta aula, a gente vai abordar alguns temas relacionados a tempo, administração do tempo, agenda, e vamos dar início aos assuntos cronograma e fluxograma, que a gente vai ver um pouco na próxima aula, um pouco mais tarde, com mais profundidade. A administração do tempo é muito importante. Muita gente que diz, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas na verdade é porque não sabe administrar o seu tempo. Vamos começar pelo princípio. Uma hora é sempre uma hora. Um dia é sempre um dia. Não tem como esticar o tempo. Mas, por outro lado, também não tem como encurtar o tempo. Então, o que acontece? A gente tem que aprender a administrar o nosso tempo, para que a gente possa ser o mais produtivo possível. E só relembrando lá da nossa primeira aula, empresas existem para dar lucro. É o primeiro grande objetivo da empresa. E para dar lucro só existe uma forma: produtividade. Fazer mais com menos. Ganhar mais ou gastar menos. Todas as empresas procuram produtividade. Então, para que a gente seja mais produtivo, a gente precisa aprender a administrar o tempo. O tempo não para, né? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac é o barulho do relógio. Hoje muita gente nem conhece mais esse barulho, porque os nossos relógios não fazem mais tic-tac. Mas a solução para tudo isso é o planejamento. O que é que a gente deve fazer? Ó, o primeiro passo, você precisa conhecer a sua rotina, tudo aquilo que você faz durante o dia. Então você precisa fazer uma análise da sua carga de trabalho. Organiza um papel, uma caneta, coloca do seu lado, ou fica sempre junto com você, e vai escrevendo tudo o que você faz durante um determinado período de tempo. Pode ser uma semana, 15 dias, 10 dias, alguns dias, para você poder saber aquilo que você faz durante os seus dias. Não aquele espacinho que foi tomar um café, foi no banheiro, anota qual o tempo que você gastou, ok? Esse é o primeiro passo. Depois, você vai analisar tudo aquilo que você escreveu e vai priorizar as tarefas. Dentro daquilo que você faz durante os seus dias, tem muitas coisas que são repetitivas, algumas coisas não. Claro que depende da sua posição. Mas, por exemplo, o assistente administrativo ele tem rotinas para serem executadas. Então, dentro daquilo que você escreveu, você vai priorizar. Vai analisar aquele volume de trabalho, vai se organizar. Então, você precisa descobrir quais são as tarefas mais urgentes. Quais são aquelas que têm que ser feitas em primeiro lugar, quais são aquelas que podem ser deixadas para depois. Sempre lembrando que tempo é dinheiro, qualquer tempo economizado é um dinheiro que você está economizando para você e para a sua empresa. Priorizar tarefas. Priorização das tarefas significa dividir as tarefas em muito importantes e menos importantes. Lembra uma coisa, aquilo que é urgente, tudo é urgente, tudo é urgente. Por que é urgente? Por que se transformou em urgente? Porque era uma coisa muito importante que não foi feita quando deveria ter sido feita, no seu devido tempo. Depois de priorizar, vem a organização. Todo material impresso é um desperdício.
Você desperdiça papel, desperdiça tinta, impressora, tempo. Hoje tem internet. Então, tudo aquilo que você puder utilizar dentro da rede, na internet, enviar por e-mail, claro, se na sua empresa tiver uma rede, faça isso. Só aí você já vai ganhar um bom tempo. Aí pode ser que você descubra que sobrou algum tempo livre para você. Você dedica uma parte do tempo para fazer aquelas coisas muito importantes, faz aquelas coisas rápidas que você pode desempenhar em pouquíssimo tempo, depois faz as coisas importantes e depois faz as coisas menos importantes. E de repente você vai descobrir que sobrou algum tempinho lá para você. Muitas das vezes a gente não consegue melhorar a nossa performance por causa dos nossos hábitos. O que é um hábito? É uma coisa que você faz sem nem perceber que está fazendo. Então, quando você fizer a análise das suas atividades, procura descobrir se você não está fazendo alguma coisa simplesmente por hábito, simplesmente porque sempre fez assim. Lembra de uma coisa, nada é perfeito, sempre é possível melhorar alguma coisa. Essa é a filosofia do japonês. Os japoneses dizem que se a gente melhorar um pouquinho assim por dia, no final do ano a gente melhorou 365 pouquinhos. E em 2 anos, 2 vezes isso. E numa empresa, se tiver 10 pessoas, 3.650 pouquinhos. E muitas vezes a gente só não consegue melhorar por causa de um velho hábito. Então procura, naquela análise que você vai fazer das suas atividades, verificar se ali não tem alguma coisa que você está fazendo e poderia fazer simplesmente por hábito e poderia fazer de uma forma diferente, talvez ganhando muito tempo. Outra coisa importante é você aprender a dizer não. Tem muita gente que não consegue fazer o seu serviço porque está fazendo o serviço dos outros, né? Tem aquele colega que gosta de agradar o chefe e se enche de serviço, só que ele não consegue fazer, aí ele vai empurrando para os outros, né? E se você é uma pessoa que não sabe dizer não, você vai acabar fazendo o serviço do outro. E, eventualmente, até esse outro vai mostrar o serviço do chefe, dizendo que foi ele que fez, né? Então, cuidado com as pessoas. Não que não tem que ajudar as pessoas, claro que tem. Se sobrar um tempo, né, e você vê que um colega precisa de ajuda, não tem problema nenhum de ajudar. Porém, jamais faça alguma coisa para alguém antes que você tenha cumprido as suas obrigações. Porque você vai ser cobrado por essas suas obrigações. Cronograma. Vamos ver aí uma definição de cronograma. Segundo o Sebrae, cronograma é a disposição gráfica do tempo que será gasto na realização de uma tarefa ou projeto, de um trabalho, de acordo com as atividades que devem ser cumpridas. Na verdade, cronograma é uma ferramenta de gerenciamento de tempo. Então, existem algumas ferramentas que te ajudam nessa sua tarefa, de analisar aquelas suas tarefas e organizar de forma que você consiga cumprir tudo. O cronograma é uma dessas ferramentas. Tem um exemplo de um cronograma. Para que servem os cronogramas? O cronograma serve para acompanhar o progresso de um projeto ou de um trabalho, para prever um trabalho futuro, para gerenciar recursos, para analisar algumas alternativas, para identificar riscos e até para reportar alguns status. Então, nesse exemplo que está aí posto, o
cronograma do curso técnico de administração, qualificação, período matutino da escola XPTO, é um cronograma para o primeiro semestre do ano de 2009. Então, a gente tem ali coordenador, é o coordenador do programa. Tem ali os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, e vai, normalmente 6 meses. Temos ali também as componentes. Tem ali o espaço de férias em janeiro e as componentes. Sistema de transmissão, metodologia, metrologia e por aí vai. Temos também os dias de cada mês e os dias da semana. Quando é o sábado, domingo, quando tem um feriado, o Fzinho é um feriado. E a quantidade de horas-aula em cada dia. Então, no sistema de transmissão, por exemplo, começa no dia 1º de fevereiro com 8 horas-aula por dia. Depois tem um sábado e domingo, feriado de carnaval e nos dias 6, 7 e 8, mais 8 horas por dia. E assim por diante. A partir de 18 de fevereiro, inicia-se uma nova componente, introdução à informática. Lá no final, não está aparecendo aí, mas no final também tem o nome do professor que dá aquela matéria e quantas horas aula a matéria tem no total. Então o cronograma ajuda tudo isso. Um outro exemplo de cronograma, onde eu tenho ações que devem ser executadas, o responsável por essa execução, a data limite para ser executada e o status, se está ok ou não está ok. Então, algumas ações já foram executadas, estão ok, outras ainda não foram. Algumas já passou a data. Então, nesse caso, tem que cobrar o responsável, por exemplo, o Carlos, que no dia 30/6 tinha que inserir os lead time dos fornecedores no sistema, mas não fez isso. Então, temos que cobrar o Carlos. Carlos, o que aconteceu? Né? Então, o cronograma serve também para esse tipo de coisa. Fluxograma. O que é um fluxograma? Fluxograma é um gráfico que representa uma sequência de trabalho. É uma outra ferramenta que ajuda a gente a analisar a nossa carga de trabalho e tal. Então, ele representa uma sequência de trabalho, um processo ou um documento, de uma forma analítica, caracterizando as operações e os seus agentes executores. Ele simplifica o trabalho pela eliminação, combinação e redefinição das fases ou passos. Então, se você conseguir, dentro das suas tarefas, fazer um fluxograma daquilo que você faz, de repente você vai descobrir que está fazendo 2 vezes a mesma coisa. Ele também ajuda a visualizar e localizar e às vezes corrigir ou eliminar movimentos desnecessários, coisas que você está fazendo e não precisaria fazer. E permite também estudar, corrigir e obter a melhor sequência, né, das coisas que você tem que fazer, que são necessárias para o seu trabalho. Então agora a gente tem aí um exemplo de fluxograma. É um fluxograma simples e que representa uma atividade de resolver problemas. Resolução de problemas. Eu tenho lá um problema. Eu não sei qual problema que é. Então, o fluxograma, na verdade, ele é uma receita de bolo que a gente vai seguindo e, ao seguir, a gente vai conseguir chegar em uma determinada finalidade, um determinado fim. Então, nesse fluxograma, é uma receita de bolo para resolver problemas. Apareceu um problema, eu tenho um problema. Eu não sei qual que é o problema. O encanamento estourou, o pneu do carro furou, fui mal na escola. Não interessa qual é o problema, mas eu tenho um problema, que é o início do meu fluxograma. Primeira coisa que eu preciso fazer
para tentar resolver esse problema é colher dados a respeito do problema. Então, o que aconteceu, por quê, como, quando aconteceu e tal, paraná, eu vou recolhendo os dados. Depois que eu tenho já esses dados recolhidos, eu vou então transformar esses dados em informação. E qual que é a diferença de dados e informação? A diferença é simples. Um dado é bruto, né? Se eu estiver aqui na sala de aula, começar a perguntar qual a sua idade, sua idade, sua idade, sua idade, sua idade, vou ter a idade lá de 20, 30 alunos. Uma lista com diversos números lá de idade, 17, 18, 21, 22, tá? Só que isso não serve para nada, porque são coisas brutas, são dados. Se eu quiser transformar em informação, informação é um dado trabalhado, é um dado que eu mexi com ele. Então, se eu pegar e ordenar a sequência de idades da sala, eu vou descobrir que tem 3 alunos com 17 anos, 4 alunos com 18, 15 alunos com 20, 2 alunos com 21. Já começou a ser uma informação. Eu já tenho uma sequência, eu sei a quantidade que tem. Se eu quiser, por exemplo, a média de idade dos alunos da classe, então eu vou somar tudo, dividir pela quantidade de alunos, eu começo a ter informações. Quando eu transformar todos os meus dados em informações úteis para tentar resolver aquele problema que eu tenho, eu vou ter que priorizar essas informações. Naturalmente vão ser muitas informações, algumas não vão servir para nada. Ou algumas vão servir, mas vão servir pouco. As outras vão ser muito importantes para a resolução do problema. Então eu vou priorizar essas informações. Opa, acabou a folha, tem um azinho lá, que é um conector, para dizer que vai continuar esse fluxograma em outro lugar, lá em cima. Aí depois que eu tiver essas informações priorizadas, eu vou começar a trabalhar na solução de verdade. Vou pegar e vou tentar resolver com aquelas informações priorizadas. Opa, isso aqui dá para resolver o problema? Resolveu? Beleza, terminou o problema. Não resolveu com aquela tentativa? Eu vou fazer uma outra tentativa. Então, vai lá, saiu do não e voltou para a resolução, até que eu consiga achar uma solução definitiva. Ok? Elementos do fluxograma. Existem muitos elementos. A gente pode inventar e a gente vai até mostrar alguma coisa. Mas com esses simples elementos é possível fazer qualquer fluxograma. Primeiro elemento, um retângulo com as pontas arredondadas. Esse elemento é para mostrar o início e o fim do fluxograma. Lembrando que um fluxograma, um trabalho, um processo, só tem um início e só tem um fim. A setinha é para indicar o sentido, da onde vai para onde. O retângulo são as ações. E lembrando que uma ação é sempre um verbo no infinitivo. Pegar tal coisa, fazer tal coisa, apertar um parafuso, escrever uma carta, sempre verbos no infinitivo. Conectorzinho, pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser um símbolo, pode ser qualquer coisa. Se tiver que ter mais de um conector, A, B, C, D, se tiver número 1, 2, 3, e sempre os conectores vêm em pares. Sair de um lugar e vai iniciar em outro, reiniciar em outro. Outro símbolo, o losango, que é uma decisão. Então, se eu tiver que fazer uma pergunta, se eu tiver que decidir alguma coisa, eu coloco essa decisão no losango. Está ok, não está ok, está certo, não está certo, fez, não fez, terminou, não terminou. E, de novo, lembrando que na decisão só cabem duas possibilidades. Para cada pergunta é só um sim ou um não. Não existe, apesar do losango ter 3 pontas e algumas pessoas que fazem fluxograma utilizarem as 3 pontas, sim, não, mais ou menos, não existe. A decisão só pode ter
duas possibilidades, ou é sim ou é não. Ah, mas e se eu tiver que ter mais possibilidades? A gente tem que encadear perguntas, tá, para conseguir essas outras possibilidades. Então aqui, ó, a gente tem um exemplo de um fluxograma, por exemplo, de uma troca de pneus. Furou o pneu, o problema é que o meu pneu está furado. Então eu vou ensinar alguém a trocar o pneu. Abrir o porta-malas é uma ação. Abrir o porta-malas. Pegar macaco, ferramentas e triângulo. Depois, setinha está indicando. Soltar porcas e trocar o pneu. Depois, conector, vai lá para cima. Reapertar porcas e guardar tudo. Ok, beleza? Não. Deu algum problema, não deu certo. Uma possibilidade, chamar um socorro. Ok, deu certo, beleza, trocamos o pneu. Ora, reparem que é uma descrição mais ou menos simples de como trocar um pneu. Eu não sei se o pneu furou na garagem ou se eu estava andando. Se estivesse andando, precisava parar o carro, estacionar, né, colocar o triângulo e tal, descer do carro. Então o fluxograma ele tem que ser o mais simples possível, desde que as pessoas para quem ele seja dirigido entendam. Se for uma pessoa, um caminhoneiro, por exemplo, que já sabe trocar pneu, basta dizer para ele, troca o pneu e pronto. Agora, se for a namorada que nunca trocou um pneu na vida, talvez precise de um pouco mais de detalhes. Por exemplo, pneu furado, pegar a chave, abrir o porta-malas e pegar o macaco. O macaco está ok? Se não, vai chamar um socorro, por exemplo. Se sim, pegar as ferramentas. As ferramentas estão ok? Se não, vai e telefona com o namorado. Se sim, posicionar o macaco. E se ela não souber posicionar o macaco? O macaco deve ser posicionado, então já é uma instrução de trabalho agregada ao fluxograma. Levantar o carro, soltar as porcas, retirar as porcas, tirar o carro, né? Então, o fluxograma ele pode ser super simples, mas ele pode ser super detalhado. O segredo é, primeiro, saber o público que vai estar destinado a esse fluxograma. Segundo, fazer o mais simples possível, desde que esse público, então, entenda. Na informática, o pessoal utiliza alguns outros símbolos, né? Entrada de nota fiscal, que é aquele símbolo de entrada e saída, conferência física, mas a gente tem que lembrar, estocar, a gente tem que lembrar uma coisa. Tudo isso são também ações, né? Então, para simplificar, a gente pode usar somente o retângulo, fica mais fácil de entender, mais fácil de fazer, ok? Relembrando, início e fim, retângulo com as bordas arredondadas. Ação, verbos, sempre no infinitivo. Retângulo, decisão, losango, e só tem duas alternativas. Sentido, a flechinha, e o conector, a conexão, bolinha, pode ser com letra, maiúscula, minúscula, pode ser com número, pode ser com o que você quiser, pode ser com cores, por exemplo, né? Aí você pode enfeitar o fluxograma que você quiser, quando você quiser. Existe uma outra forma de fazer fluxograma, que são chamados fluxogramas de processos, né? Então, através de desenhos. Aí a gente tem um exemplo de um fluxograma, por exemplo, da empresa de tratamento de águas, da Copasa, né? Então tem lá o lago,
tem os reservatórios de lavar e tal, todo o processo, né? Floculador, decantador, os filtros e tal, até a água chegar através das adutoras na rede de distribuição e depois então ser distribuída para as casas, para os prédios da cidade. Essa é uma outra forma de fazer e mostrar fluxogramas. As empresas normalmente mostram os processos dessa forma, indústrias, né, costumam utilizar esta forma de fluxograma. Bom, se você lá no começo foi lá no contador e tal, como a gente pediu para descobrir como fazer para abrir aquelas empresas, a gente já falou na aula passada a respeito do empreendedor individual, do empresário individual, do autônomo, mas existem outros tipos de empresa, né? Lembra lá da nossa primeira, segunda aula? Existem as sociedades, né? Sociedades limitadas, sociedades anônimas e sociedades civis, né? Então, a limitada é a sociedade mais comum que tem, né? E é a mais completa também. Então a gente vai falar sobre ela e as outras são bem parecidas. Então, a primeira coisa é o contrato social. Então, a sociedade precisa montar um contrato social e vai ter lá diversas cláusulas, né? Vai ter que ter um título, vai ter que ter algumas cláusulas que são obrigatórias, outras que são facultativas e um fecho. Quais são as cláusulas obrigatórias? O nome, endereço, capital, em moedas ou em cotas, a forma, o prazo da sociedade. As cláusulas obrigatórias, então, nome, endereço, capital. O capital pode ser em moeda, em cotas, a responsabilidade dos sócios, uma declaração detalhada do objetivo ou dos objetivos da sociedade, prazo de duração, o exercício social, normalmente é um ano, pessoas incumbidas da administração. Também a qualificação das pessoas ou da pessoa que vai administrar, seja sócio ou não sócio. Isso precisa estar designado lá no contrato. A participação de cada um dos sócios nos lucros, o foro, né? Se tiver alguma pendência, então qual é o foro indicado. E o fecho do contrato social. Lá no fecho, então, vai ter lá o local, a data, o nome das pessoas, a assinatura dos sócios. E aí, com esse contrato social, e mais alguns documentos. Quais são os documentos? Documentos necessários para abrir uma empresa limitada. Cópia do CPF de todos os sócios, cópia do RG de todos os sócios, cópia de certidão de emancipação, caso tenha algum sócio que seja maior que 16, mas menor que 18 anos. Cópia do IPTU do imóvel, cópia do comprovante de endereço da empresa e dos sócios, vistoria sanitária, se for manipular alimentos, laudo do meio ambiente e laudo do Corpo de Bombeiros. Com toda essa documentação, então, é que é possível abrir uma empresa, uma sociedade por cotas limitadas, ou SA ou SC. Ok? Então, essas são as dicas que provavelmente o contador deve ter dado para você. Ok? Bom, aqui a gente chega no final da nossa quinta aula e, como de costume, tem uma atividade extra para você fazer. Então, agora que você já sabe aonde que você tem que ir para abrir uma empresa, tem que visitar a prefeitura e tal, visite a prefeitura da sua cidade. Entra no site da junta comercial do seu estado, vá até o quartel do Corpo de Bombeiros, visite os órgãos responsáveis pelo meio ambiente da sua cidade. Faz de conta que você vai abrir uma empresa, né? Então dizer que eu sou estudante, tal, parará, e eu gostaria de saber o que precisa para abrir uma empresa. Eu faço o curso de assistente administrativo
da escola e futuro, mudando na DAD e tal, eu gostaria de saber. Então, faça essa atividade, você vai aprender, tenho certeza, muita coisa, e as coisas a gente aprende mesmo na prática. Ok? Então, muito obrigado, até a nossa próxima aula.